Você em algum momento já fez alguma dessas dietas malucas de internet de perca 10 quilos em 10 dias, sei lá, não tô inventando aqui, sei lá, perca 20 quilos em 2 meses, né? Eu que sou da área, assim, eu escuto essas coisas, me parece maluquice, tá? Bom, a gente precisa entender algumas informações que são muito importantes para você emagrecer e conseguir sustentar esse resultado lá no final, tá? As duas principais informações é a sua taxa metabólica basal, ou seja, o que é a taxa metabólica basal? É entender o custo da sua existência, o boleto calórico da sua vida. Como assim, Bruno? Existe um gasto dentro do seu organismo que você não tem controle, que a gente chama de taxa metabólica basal. Então, vamos supor que você estivesse em coma, né? Você estivesse sem consciência nenhuma. O seu corpo ele está gastando energia, né? Você não está tendo atividade voluntária, mas a atividade involuntária está existindo, né? Seu cérebro continua funcionando, seu coração continua batendo, seu fígado continua metabolizando reações químicas e tudo isso gasta energia. E por incrível que pareça, a maior parte do nosso gasto energético provém da taxa metabólica basal. Tá? O que você faz na academia é uma catalisação muito singela para acelerar resultados, mas a maior parte do nosso gasto está diretamente relacionado com a nossa sobrevivência. Tá? Então, entendendo essa informação, a gente começa a delimitar o mínimo do que a gente pode consumir. Tá? Não é sair cortando calorias aí à torta e à direita e vamos que vamos perder peso de qualquer forma. Tá? Até porque, fisiologicamente falando, o nosso corpo ele entende o emagrecimento como o caminho da morte. Nossa, como assim o caminho da morte? A gente é uma espécie que morreu de fome por muito tempo, né? Então, se você tem 100 quilos, você começa a perder 1 quilo por mês, o seu corpo começa a entender que em 100 meses você vai morrer. Não à toa, o processo de emagrecimento ele acontece de maneira muito mais rápida e eficiente no início do tratamento, né? Porque quando ele começa a entender que a perda de peso não é uma exceção e sim uma regra, ele começa a desenvolver aparatos para impedir que essa perda de peso continue acontecendo de maneira constante, né? Seria um sonho, né? Você ficar perdendo gordura constantemente, mas infelizmente isso não acontece. Então a segunda informação que também é muito importante é a gente entender o seu peso habitual. O que é o peso habitual? Peso habitual é o peso habitual. A resposta basicamente se dá com o próprio termo. Por exemplo, você é uma pessoa que pesa 100 quilos e você pesou 100 quilos por uns 3 anos. E agora você decidiu emagrecer. E em 2 meses você conseguiu baixar de 100 quilos para 90 quilos. Então agora faz só 2 meses que você tem 90 quilos. O seu peso habitual é 100 quilos. Né? O nosso corpo ele começa a entender qual é a realidade que a gente está apresentando para ele e como a gente consegue sustentar a nossa sobrevivência em cima dessa realidade que está sendo apresentada. Então agora você ter 90 quilos não é uma regra, é uma exceção. Porque na maior parte do tempo, antes de você perder esse peso, o seu peso era de 100 quilos. Então automaticamente você já tem um elástico tentando te puxar para os 100 quilos, porque você precisa estar dentro do seu peso habitual. Todo o seu sistema metabólico está trabalhando dentro de uma realidade de um indivíduo de 100 quilos. Ele não se habitualizou ainda para trabalhar com o corpo de uma pessoa de 90 quilos. Né? Então, muito mais importante que você alcançar o resultado final é você habitualizar o seu peso, você conseguir sustentar aquele peso. Existem protocolos alimentares que dá para você adequar o seu corpo, apresentar esse novo cenário. Vai de pessoa para pessoa o tempo de duração desse tratamento. Tem pessoas que se habitualizam ao peso com 2 meses, às vezes nem precisam dessa habitualização.
né? Pessoas, por exemplo, que têm uma volatilidade de ganho e perda de peso com muita facilidade. Essas pessoas, por exemplo, conseguem se adequar muito rápido, porque nunca houve, na verdade, um peso habitual. E outras pessoas que vão levar mais tempo, às vezes até 6 meses aí, com algum protocolo para tentar sustentar aquele resultado final, né? Então, beleza, eu vou trazer aqui para o computador para explicar um pouco sobre essa questão inicial que eu falei da taxa metabólica basal, para vocês terem uma noção do que é importante para conseguir sustentar esse resultado lá na frente, né? Então, vamos lá. Trazendo para o computador, eu abri o Paint aqui, vamos lá. Eu vou fazer um desenho aqui. A gente vai puxar. Imagina que isso daqui é uma régua, né? Aqui no meio a gente vai chamar de TMB, que é a taxa metabólica basal, e a gente vai ter aqui o GET. O que é o GET? Gasto energético total. Tá? Então aqui eu estou falando do seu gasto total do seu dia. Agora eu vou inventar números hipotéticos, tá? Mas baseado numa média. A taxa metabólica de uma pessoa, na média, tá? Isso não é uma regra. Trabalha aí mais ou menos na faixa de 1.500 calorias. E vamos colocar um GET de uma pessoa. Também vou colocar uma média. Não vou colocar nem o cara que é bitolado de academia, nem o cara que é sedentário. Vamos colocar aqui 2.300 calorias. Tá? E para ter mais ou menos esses indicadores aqui, essa pessoa tem que ter mais ou menos 1,80 m. Essa informação do 1,80 m aqui, não sei nem porque eu coloquei, é de menor relevância, mas tudo bem. Então o que acontece? Agora vamos puxar aqui uma setinha. A TMB, ela é o boleto calórico da sua vida. Ou seja, aqui eu estou falando do quanto que o seu corpo gasta para sustentar a sua sobrevivência. Se isso aqui, né, essas 1.500 calorias, é o quanto você precisa para garantir a sua existência, você não pode consumir menos do que isso, tá? Se o seu corpo, para funcionar, seu cérebro, seu coração, seu fígado, seu rim, suas glândulas, seus hormônios precisam de 1.500 calorias e você, sei lá, começa a ingerir 1.300, você vai ter alguns problemas. E eu já vou te explicar quais são esses problemas. O GET, que é o gasto energético total, é o que você faz de maneira voluntária. Aqui você pode colocar um monte de coisa. Como assim coisa voluntária? Sei lá, academia, faxina, sei lá, caminhada. Tudo que você realmente vai fazer de maneira voluntária. Ou seja, se você fez, você vai gastar. Se você não fez, você não gasta. Tá? Então, aqui sim você consegue mudar esse volume das 2.300 calorias. Se você está fazendo mais academia, mais faxina, mais caminhada, naturalmente você vai gastar mais. Pode, sei lá, chegar a 2.500, sei lá, pode chegar a 3.000 calorias. Então, por que eu estou explicando tudo isso aqui para vocês? Porque a gente precisa fazer um saldo calórico inteligente, tá? O saldo calórico inteligente, ele tem que respeitar esse espaço aqui. O seu déficit calórico tem que estar dentro dessa janela. Por quê? Você vai estar consumindo menos energia do que o que você gasta e mais energia do que o que você precisa. Entende? Faz sentido? Porque se você começa a fazer uma dieta que não respeita a sua sobrevivência, essa régua aqui ela vai mudar. Então vamos supor que você está realmente fazendo aqui uma dieta de 1.300 calorias. Qual que é o grande problema de você fazer uma dieta de 1.300 calorias? O que você está explicando para o seu corpo?
que você não consegue pagar o custo da sua existência. Se a sua taxa metabólica basal estava trabalhando a 1.500 calorias, essa réguinha aqui, ela vai mudar. Essa régua da TMB vai vir para cá. Porque é o cenário que o seu corpo está entendendo que você consegue pagar a sua sobrevivência. E qual que é o grande problema disso? Essa régua, ela não vai puxar só 200 calorias dos 1.500 para os 1.300. Ela também vai puxar a régua do seu GET total. Então, infelizmente, o que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai mais gastar 2.300 e vai começar a gastar 2.100. Então você vai puxando essa régua, vai estreitando cada vez mais essa régua. Porque o seu corpo, ele não luta para te manter bonito, ele não luta para te manter magro, sabe? Ele não luta para te manter fitness, ele luta para te manter vivo, né? E aí o que acontece? Quando você volta a se alimentar, né? Porque você fez uma dieta maluca, que você corta a caloria adoidado, faz, sei lá, 1.000 calorias num dia. Qual que é o grande problema disso? Você colocou seu corpo em risco. E aí você volta a comer exatamente da maneira que você comia antes de iniciar esse processo de emagrecimento. O que vai acontecer com o seu corpo? Você vai ganhar peso. Porque o novo cenário que você apresentou para o seu corpo é de uma taxa metabólica basal de 1.300 e de um gasto total de 2.100, porque você apresentou um cenário de escassez severa para o seu corpo, tá? Então, como falei, o corpo trata o emagrecimento como o caminho da morte. Você está invadindo a linha da sua sobrevivência e agora o seu corpo está tentando recuperar essas energias que ele construiu um dia para lidar com um ambiente de escassez, e agora esse ambiente de escassez foi apresentado, e uma escassez muito severa ao ponto de não pagar o custo da sua sobrevivência, e em razão disso ele está achando interessante que você recupere aquele estoque que você perdeu. Tudo isso é sempre pensando em sobrevivência. Seu corpo sempre reage pelo princípio da sobrevivência, ele não reage para te manter bonito, ele não reage por questões de autoestima, de vaidade, tá? Autoestima e vaidade é uma questão secundária, tá? O corpo pensa em sobreviver, até porque você só vai ter autoestima se você estiver vivo, né? Então, o efeito rebote tá basicamente em você não respeitar os gastos energéticos do seu corpo. Então, vamos voltar ao cenário aqui de um gasto energético de 1.500 calorias, né? Vamos voltar aqui o seu basalzinho certinho para 1.500 e vamos voltar aqui o seu total para 2.300. O que acontece? Você consegue perder mais peso, acelerar a velocidade da perda de peso, aumentando o gasto. Aumentando o gasto, não consumindo menos, tá? O mínimo que você tem que consumir é isso aqui. Isso se o seu basal for 1.500, tá? Tem pessoas que chegam até a ser menos. O que você pode fazer é aumentar seus gastos energéticos. Você, em condição nenhuma, você tem que reduzir mais calorias. Então, entre 1.500 e 2.300, a gente está falando aqui de uma janela de 800 calorias, né? Isso é o que você pode ter por dia. Na matemática das calorias, isso é uma média também, tá? Cada 7.700 calorias, você perde 1 quilo, tá? Então, 7.700 calorias, eu perco 1 quilo. A matemática das calorias também acontece dentro de um cenário homeostático. O que é um cenário homeostático? É um cenário de equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio bioquímico, equilíbrio fisiológico, equilíbrio alimentar. Se você está com algum desses princípios descompensados hormonalmente, emocionalmente, fisicamente, tudo, essa matemática ela não funciona, tá? Você vai encontrar pessoas que falam, nossa, mas eu como muito pouquinho e não emagreço, tá? O seu corpo não está em um cenário de equilíbrio, tá? Ele provavelmente tem algum cenário de descompensação, ele está encontrando, às vezes, até esse cenário de privação, às vezes você está consumindo tão pouco ao ponto de não respeitar os seus gastos energéticos, e aí toda e qualquer oportunidade de energia extra que entrar no seu corpo, você vai ter estoque de gordura, tá?
O efeito rebote ele acontece em razão de um cenário severo de privação de energia apresentado ao seu corpo, somado a não respeitar os gastos energéticos basais do seu corpo e entender o peso habitual na qual o seu corpo construiu para sustentar a sua sobrevivência, o rebote reage pelo princípio da sobrevivência. Então você tem que fazer um déficit calórico numa janela que respeite o seu gasto basal e o seu gasto total, e a construção dessas calorias tem que ser de suma qualidade, não só quantidade, tá? Calorias é uma métrica puramente quantitativa, tá? Se você fizer o comprimento do seu basal só com Coca-Cola, eu posso te afirmar que a homeostasia, né, o cenário de equilíbrio não está existindo, porque a gente não foi feito para bater calorias só com Coca-Cola, tá? Isso daí é um perfil quantitativo. A gente precisa de qualidade também. Integrabilidade, fragmentação, distribuição, tudo isso é muito importante para os resultados também, tá bom? Bom, se esse vídeo foi importante para você de alguma forma, deixa o like, tá? Se inscreve. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, tudo de bom.